A paz do Senhor Jesus, irmãos, irmãs, visitantes aí do canal. Hoje é dia 17 de abril de 2020, glórias a Deus, o Todo-Poderoso Deus, o grande eu sou, o Criador dos céus e da terra. Glórias a Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach, o Filho do Deus vivo, o nosso Senhor e Salvador, Messias prometido. Aleluias, a Ele toda honra, glória e louvor. Hoje o Senhor Deus Altíssimo me deu outro sonho que fala sobre o que está acontecendo na atualidade. E assim que eu acordei, me veio à mente o texto de Joel, capítulo 2, que diz assim: a partir do verso 28 diz: derramarei naqueles dias, Deus falando, derramarei naqueles dias o meu espírito sobre toda a carne. Seus jovens, mancebos, velhos terão sonhos e visões. A partir do verso 29 diz: inclusive sobre os escravos e serviçais da época, derramarei meu espírito. E então eles vão sonhar, vão ter visão. Isso já está se cumprindo há anos. Nós estamos vendo aí na internet uma enxurrada de testemunhos de pessoas diferentes, pessoas de várias idades, pessoas de várias nações, de línguas diferentes, falando a mesma coisa. Sonhei com o arrebatamento, sonhei com a vinda da grande tribulação, sonhei com o anticristo, sonhei com o terremoto, sonhei com o tsunami, né? Você vê que realmente a palavra está se cumprindo e não é de hoje, mas como diz a Bíblia, há tempo para todas as coisas. Se isso já está se cumprindo, em que tempo nós estamos na profecia bíblica? Joel capítulo 2 explica. Bom, primeiro ele derramou o Espírito para que todos tivessem acesso a essas informações. Quando ele diz toda a carne, realmente, não só cristãos estão recebendo o sonho da vinda de Jesus. Pessoas que se dizem ateus, até mesmo, muçulmanos também, estão recebendo esses sonhos e visões, estão testemunhando. Eu já vi na internet coreanos, indianos, portugueses, russos, enfim, franceses, várias nações. Então, essa parte da profecia bíblica já se cumpriu. Depois, ele fala: farei com que ocorram eventos espantosos no céu e na terra. Nós já estamos vendo esses eventos. Nós já estamos vendo o céu aí acontecendo certas manifestações que não tem nem explicação. Cores diferentes, meteoros, né? Um aumento da queda de meteoros. Recentemente mesmo caiu ali um no Peru. Também dizem que caiu um na Nigéria. Nós já estamos vendo tudo isso acontecendo. Sinais espantosos no céu e na terra, buracos na terra se abrindo do nada, rachaduras, a terra está se movendo aí, todo mundo sabe que isso está acontecendo. Depois a profecia bíblica diz: então terá sangue, ou seja, nós estamos vendo aí vários rios da face da terra ficarem vermelhos. Recentemente aconteceu até mesmo no Canadá. Isso é uma alusão profética, uma referência profética ao que aconteceu no Antigo Egito. As águas se tornando sangue. Nós estamos vendo já isso acontecer, as águas ficando vermelhas. Fogo e grandes nuvens de fumaça. Fogo. Na face da terra está acontecendo muitos incêndios incontroláveis. Em Portugal, na Austrália, na França também teve, se eu não estou enganada. Aqui no Brasil também. Aconteceu também na Flórida, nos Estados Unidos. Fogo. Muitas florestas pegando fogo, matando toda a vegetação. Ou seja, essa parte da profecia bíblica já se cumpriu. Qual é a sequência? O sol se convertendo em trevas, a lua em sangue, ou seja, ficando avermelhada. Isso aqui é algo que já está acontecendo também. A gente está tendo muita frequência aí de eclipses acontecendo, onde o sol está ficando realmente escuro. A gente está vendo muitos acontecimentos que são chamados de lua de sangue. A lua está ficando vermelho, mas eu acredito que isso também vai acontecer, ainda de uma forma mais notável no mundo inteiro quando vier o arrebatamento. Então já estamos vendo o cumprimento de todas essas coisas. Qual é a sequência? Antes, essas coisas, no caso a palavra diz que aconteceriam antes que chegasse o dia terrível do Senhor. Que se refere esse dia? A que se refere? Se refere à chegada do juízo de Deus à terra, a grande tribulação, os 42 meses. A Bíblia chama do momento de tentação que há de vir sobre toda a terra, a qual nunca houve nem nunca haverá. As pessoas vão ficar perplexas, como diz Lucas 21, 25. As pessoas vão ficar aterrorizadas, porque elas não esperam que isso aconteça. Mas a profecia bíblica também diz que nada dessas coisas aconteceriam
a chegada desse tempo tão horrível chegaria antes que Deus levasse o seu povo, aqueles que são dignos por ávidos de escapar, levasse da face da terra, arrebatasse, levasse mesmo, raptasse, o rapto. E uma das passagens bíblicas que mostra que Deus assim o faz é Gênesis 19, quando Deus leva os anjos até a cidade de Sodoma para falar com Ló, que Deus tinha determinado o juízo e que ele teria que sair dali correndo. Mas Deus também avisou Abraão, Abraão intercedeu por Ló, né? Então os avisos aconteceram antes que Sodoma e Gomorra fosse exterminada por Deus, através do seu juízo. Então os anjos chegam até a casa de Ló e falam para eles, Deus determinou o juízo, vocês têm mais alguém que vocês querem que sejam salvos? Né? Perguntou. Isso, né? Esse tempo da gente saber que o juízo vem, mas avisar os nossos, é o que estamos vivendo também hoje. Então Ló vai e fala que tinha os seus genros e vai até eles avisar. Avisa eles que eles teriam que tomar as suas filhas, né, e se levantar daquele lugar, porque o Senhor iria destruir aquele lugar. Mas, infelizmente, ele foi zombado pelos seus genros. Isso está acontecendo hoje. Nós estamos avisando até mesmo a nossa parentela, e a parentela está avisando, está sendo avisada, melhor dizendo, e está zombando, não está dando crédito. Então, quando amanheceu, os anjos pegaram Ló correndo, pegaram as mulheres e disseram, vamos, chegou a hora de vocês saírem correndo, para que vocês não pereçam juntamente com os moradores dessa cidade. Então é isso que é o arrebatamento. É Deus trazendo o juízo à terra, mas antes que a terra seja refinada pelo fogo do refinamento, antes que venha o caos à terra, ele vai retirar os seus. Infelizmente, na família de Ló, mesmo na última hora, quando os anjos já tinham tirado a família de Ló daquele lugar, um membro da família pereceu quando olhou para trás, desobedeceu a ordem de Deus. Simbolicamente, profeticamente, a mulher de Ló virou sal, virou estátua de sal. Por quê? Porque olhou para trás, mesmo na hora de já sair. E isso está acontecendo também nos dias de hoje. Ontem mesmo o irmão me mandou essa imagem aqui sobre uma pesquisa que foi feita para aqueles que conhecem a palavra, né? Opinaram, então conhecem. A pergunta que foi feita é: vocês acreditam no arrebatamento antes da grande tribulação, no meio, depois ou nem acreditam? A menor parte disse que acredita, mas será no meio da grande tribulação, da tribulação. O arrebatamento só vai acontecer no meio. 13%. 18% disseram que não acreditam. 25% disseram que será, sim, o arrebatamento terá o momento de acontecer antes da grande tribulação. E, infelizmente, para provar o que eu estou dizendo, que até mesmo no meio existem muitas pessoas como a mulher de Ló, que já estão fora do perigo, já foram avisados, já foram, livrados de passar por isso, mas estão voltando atrás, estão olhando para as coisas passadas. 44% dos que responderam a essa pergunta disseram não acreditar que antes da tribulação acontecesse o arrebatamento. E acreditaram sim que o arrebatamento só aconteceria no final da grande tribulação, ou seja, quando Deus já tivesse pisado na terra com sua ira, com seu juízo, aí só depois ele vem e pega o povo. Não sei para quê. Vai pegar o quê? Mas enfim, isso é a mulher de Ló, literalmente, olhando para trás. Tem conhecimento da palavra, Deus está dando a oportunidade de escapar, mas ainda assim, por conta do seu apego às coisas do mundo, por seu desejo que Deus não venha com a sua ira, que as coisas continuem como estão, olham para trás. De várias formas. Perdem a fé, não guardam a coroa, não perseveram na palavra, voltam ao pecado, voltam ao vômito, como diz a palavra, se amoldam ao mundo, ficam igual os mundanos, desacreditando e zombando das coisas de Deus, porque isso aqui é uma zombaria.
a fidelidade de Jesus. Jesus é fiel. Ele não, jamais ele permitiria que Deus trouxesse juízo à terra com os justos na terra. Assim como foi no tempo de Sodoma e Gomorra, os justos escaparam. Eram pouquíssimos, mas escaparam. Tiveram a oportunidade de escapar. Então, Ló representa aqueles que vão sair dessa terra no arrebatamento que se aproxima. E o que acontece no dia do arrebatamento? Acontece isso aqui, o sol se convertendo em trevas, a lua se tornando em sangue, né, anunciando o juízo de Deus, mortandade na terra. E então chega o dia terrível do Senhor. O arrebatamento está narrado na Bíblia. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, 1 Coríntios, capítulo 15, e em tantas outras passagens. E nos manda estarmos irrepreensíveis para o dia de Cristo, para a manifestação do dia de Cristo. Qual é o dia de Cristo? É o dia do casamento, da boda do Cordeiro Santo. E o que procede esse casamento? Procede ele levar a sua igreja, a sua noiva ataviada, aquela que se preparou para o casamento. Apocalipse 19. Então a gente tem que estar irrepreensível, como uma noiva, perfumada, limpa, com vestido branco, pura, sem pecado, sem mancha, sem arruga. Aí seremos levados. Mas se a pessoa não está, como diz a palavra, desta forma, não está digna por ávida de escapar, vai ficar na grande tribulação. Não quer dizer que Deus não deu oportunidade. Não quer dizer que Deus não avisou. O sonho que eu tive hoje falava sobre isso. O sonho era o seguinte: eu estava numa rua chamada Rua Dias da Cruz, lá no Rio de Janeiro, no bairro chamado Meyer, a qual eu conheço muito bem porque já morei lá. Eu estava lá em frente ao ponto de ônibus dessa rua, no comecinho da rua, bem perto da estação de trem, e as pessoas estavam andando normalmente. Embora já era como se fosse o fim de tarde, o céu estava muito nublado, estava tudo muito escuro, parecia que ia chover. As pessoas estavam no ponto de ônibus, então não era um horário comercial e as lojas não estavam abertas, apenas estava tendo trânsito de pessoas, esperando o ônibus. E eu estava ali, de repente, olhava na rua, próximo à calçada, um tubarão preto e branco, estranho, né, porque não costuma ter tubarão dessa cor, mas ele era. Eu sabia que era tubarão, não era um peixe, era um tubarão, preto e branco, parecia um peixe, mas não era um peixe. Ele estava ainda meio que vivo, mas estava agonizando. E ele tinha o tamanho de um peixe normal, mas eu sabia que era um tubarão, filhote, como se fosse um filhote. E eu olhava aquilo ali e olhava para as pessoas como quem diz, você está vendo também? E ninguém dava a mínima, ninguém dava a entender que estava reparando naquele tubarão. E eu ficava ali e de repente eu olhava para o céu. E no céu eu via um grande tubarão. Dessa vez era um grande tubarão e era cinza, né? Um tubarão branco com cinza. Muito forte, muito gordo. Esse tubarão do nada começa a rodar no céu e cai em cima de uma casa. Ele não cai na rua dessa vez, ele cai em cima de uma casa. E ele rola e vai para o pátio, do pátio daquela casa, né, ali entre os prédios, e eu perco de vista. Mas eu novamente olho para o lado e falo para as pessoas que estavam ali naquele ponto de ônibus: você viu isso? E uma mulher vira e fala: vi. O que será que foi isso? E mesmo assim ela não se espanta, não se move e continua ali no seu lugar esperando o ônibus, né? Então eu reparo que no céu tudo está escurecendo muito rápido e está tendo uma movimentação, e eu reparo então que estava no céu já muitos peixes a cair, muitas coisas, ou seja, coisas maiores do que aquilo que eu tinha visto e que poucos deram bola. Então isso, aí eu acordei, isso é uma referência ao que nós estamos vivendo. Deus está dando sinais espantosos no céu. Inclusive, né, para quem acha que isso é impossível, que isso não está acontecendo no literal, também aconteceu recentemente. Nós sabemos a queda de uma baleia-jubá aqui no Brasil, em plena floresta. Isso aconteceu no ano de 2019. Baleia-jubá é encontrada na mata da Praia do Marajó, no Pará. Segundo a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, o aparecimento do animal é um mistério. Tá? Eles foram fazer a investigação, não tivemos acesso até hoje, pelo que eu saiba, ao laudo, né, para saber do que a baleia morreu. Diz que era um filhote, esse tamanho todo aí, mas aconteceu algo espantoso que a própria Secretaria Municipal do Meio Ambiente diz que é um mistério. Então tem coisas que é mistério.
São sinais espantosos. Nós que conhecemos a palavra, sabemos que eles estão acontecendo. Mas o que o meu sonho dizia era o seguinte: mesmo Deus dando sinais, pequenos sinais que não causam dano à humanidade, a humanidade continua no seu cotidiano, na sua, entre aspas, no seu dia a dia, na sua normalidade, fingindo que nada está acontecendo. Então os sinais foram aumentando. Eu já vi um tubarão muito maior caindo. Aí eles começaram a perceber, mas também não deram atenção. É como quando Noé avisou: a arca vai ser preparada porque vai vir um dilúvio. Então as pessoas não acreditaram. Até um dia que Deus falou: Noé, entra na arca. Entrou ele e a sua família, Deus fechou a porta. E aquela chuva começou a cair levemente. Mas o juízo já estava decretado, o dilúvio já viria. E as pessoas não perceberam que ele entrou na arca. Depois de tanto tempo, as pessoas não perceberam. E ele passou 7 dias dentro da arca. Ou seja, as pessoas deveriam ter notado. Ué, cadê ele? Parou de construir? O que está acontecendo? Então fez-se um silêncio no ambiente, entende? No lugar. Assim como o 6º selo e o 7º vão acontecer, vai haver um silêncio também. O 7º selo fala: então houve um silêncio no céu. Por que houve um silêncio quando Noé entrou para dentro da arca? Houve o silêncio dele, porque o decreto já tinha sido feito, o decreto do juízo já tinha chegado, mas as pessoas não entenderam nada. Só livrou-se daquela geração Noé e sua família. Só livrou-se de Sodoma e Gomorra a família de Ló. Mesmo assim, na última hora, resolveu olhar para trás. Nós estamos vendo isso acontecer agora. Infelizmente, a proporção é muito maior do que ultimamente. Pouquíssimos perseveraram na fé. Pouquíssimos hoje, que foram avisados até mesmo, que tiveram sonhos, visões, relataram, se manteram firmes, sinceros na fé. Então a gente está vendo que a palavra de Deus está cumprindo diante dos nossos olhos. Os ímpios, as pessoas que não acreditam, que não têm fé, os ateus, eles estão vendo também. Inclusive, recentemente Deus falou que até a igreja apostatada, cegada de entendimento, a igreja que diz que é cristã, mas não é, a igreja que a Bíblia fala, se chama ali em Apocalipse 3, está percebendo que realmente Jesus Cristo agora está voltando, já começou a acordar, como diz lá em Mateus 25, eram 10 virgens, totalidade. 5 tinham azeite, tinham as lâmpadas, que representam a comunhão com o Espírito Santo, e lâmpada é a palavra. Mas 5 eram as tolas, que não tinham azeite. E no momento em que elas mais precisavam, suas lâmpadas apagaram, ou seja, a palavra que elas tinham não valeu de nada para elas, foi pouca. Então, as prudentes tinham que partir, porque o grito da meia-noite soou, todas despertaram. Ou seja, até as tolas perceberam que chegou mesmo a hora do casamento. Despertaram do sono, mas não adiantou para elas, porque elas não tinham azeite, que era comunhão, intimidade com o Espírito Santo de Deus, e não tinham mais as lâmpadas acesas, ou seja, a palavra lhes escorreu pela mão. Então, o que aconteceu? As sábias entraram no casamento, entraram na porta do casamento. Isso é o arrebatamento. As tolas foram fazer o que de costumes, o que estavam acostumadas, tentar comprar. As próprias sábias disseram para elas: ide e tentai comprar com quem vende. Vai lá, vê se as portas das igrejas que vocês seguiam, acreditavam, que vendiam a fé, vendiam o evangelho, vai estar aberto para vocês comprarem agora o azeite. Jesus Cristo disse: vinde a mim, bebei direto da água da fonte que eu vos dou de graça. Então elas estão acostumadas a pagar por aí, com seus votos de tolos, com suas campanhas. As tolas estão acostumadas a mexer no dinheiro, para comprar, para vender, para falar de dinheiro. São os vendilhões da fé, são os cegos, os guias cegos guiando os cegos, são os ídolos levantados e seus idólatras. Eles vão tentar vender, mas não vai ter onde vender mais. Não tem, vai estar tudo fechado. A palavra de Deus vai ser proibida, as igrejas vão fechar no governo do anticristo. Então elas vão ficar meio desnorteadas aí. Se vão se salvar ou não, a Deus o cabe. Deus sabe.
Mas então nós estamos vendo aí agora que até a igreja de Laodiceia está percebendo, está tentando aí se adaptar à nova situação, né? Antigamente eles criticavam os desigrejados que faziam culto online, vídeos online, pregando a palavra, que isso não é bíblico, todo mundo tem que congregar, ou seja, todo mundo tem que ir para a igreja deles, mesmo que lá se tenha pregado um evangelho anátema mentiroso, a gente tem que engolir aquilo a seco, tem que participar daquilo, não é? A gente tem que ir lá, tem que ter um pastor, tem que ter uma cobertura espiritual, física, humana, quando a palavra mesmo de Deus diz que não pode confiar no homem, que o nosso pastor e sumo sacerdote é Jesus Cristo. Então eles queriam, né, que a gente continuasse no sistema. Aí vinham contra os desigrejados. E agora eles estão fazendo o quê? Eles também não são desigrejados? Não, a igreja está fechada. Aí eles estão fazendo o que os desigrejados faziam. Estão pregando na internet, já diminuíram, né, a falação de dinheiro, a petição de dinheiro. Mesmo assim, tem uns que são tão cara de pau que até online estão pedindo dinheiro. Os dízimos, as ofertas, totalmente antibíblico. Não vou entrar no mérito da questão, porque esse assunto se estende. Mas aí só para vocês verem que as coisas mudam. Até aqueles que antigamente batiam o martelo contra os desigrejados estão dizendo, realmente os desigrejados têm uma certa razão, a igreja está muito contaminada. Né? Não vou citar nome, mas vocês sabem que aconteceu isso. Bom, enfim, no dia 3/3/2020, eu postei na comunidade do canal um sonho que dizia assim: alguém vinha até mim e assoprava no meu rosto um pó, como aqueles pós de mágico, sei lá, só sei que eu fiquei entorpecida, né, anestesiada. E nesse momento que eu estava anestesiada, mais que depressa alguém com uma luva branca me enfiava uma injeção. Então eu não tive nem tempo de dizer não. Daí eu ouvi alguém dizer, o Bolsonaro vai ter que sair, ele vai ter que sair, e acordei. Então eu entendi que eu, no caso, representava o povo brasileiro, que não conta com o que vem e será pego de surpresa. Será obrigado a aceitar a injeção, que nós sabemos é o biochip aí, é a vacinação que está vindo aí, é a solução de todos os males e problemas, a nova identidade do governo mundial. E entendi também que o presidente ficaria no caminho de alguém que planeja que ele seja retirado do poder. E que se alguém possa até mesmo dar um jeito para ele sair da presidência. Pois recentemente nós vemos ali no Rio de Janeiro, em todas as outras partes, em muitas outras partes do Brasil, manifestações contra o Jair Bolsonaro. Por conta dele ter mandado o ministro da Saúde, Mandetta, embora. Ele veio a público, fez um pronunciamento dizendo que foi como um divórcio consensual. Ou seja, comia, bebia, casava-se e dava-se em casamento. Separa, divorcia, separa, divorcia. Até no governo. É assim que anda a humanidade. Todo mundo é descartável. Porque não aceitou, né, a tática que o Jair Bolsonaro é a favor, porque se levantou contra, teve que ser despedido. E a população brasileira não gostou. O que eu também achei estranho. Porque eles defendem tanto o presidente. Agora estão fazendo panelaço contra o presidente. Mas enfim, eu entendi que é o cumprimento também. Pode ser aí né, digamos assim, uma resposta a esse sonho. Agora estão querendo que ele saia? Eu ouvia falar no sonho, ele vai ter que sair. Agora estão querendo que ele saia. A própria população brasileira. Né? O que vem agora, não sei. Eu sei que vários sonhos meus, recentes, estão se cumprindo. Eu sonhei com a chegada de muitos drones, nuvens de drones. Se cumpriu. Inclusive no Rio de Janeiro já estão usando drone também, nas favelas, não sei aonde, em vários lugares. Aqui no Brasil, nos Estados Unidos eles já tinham costume de usar, a polícia já usava. Na Itália está usando, na China está usando. Então se cumpriu, está se cumprindo meu sonho. Eu sonhei recentemente também, né, com a queda de vários aviões. E eu dizia no sonho, é o arrebatamento. É um sinal do arrebatamento, está chegando. Recentemente também aconteceu. Ontem mesmo saiu uma nota que na Rússia caiu um avião. Ontem. Tinha 78 passageiros, morreu 41. E ele pegou fogo, caiu na pista, girou. E eu no meu sonho via aviões pegando fogo e girando no céu. Então está se cumprindo. As coisas que Deus está dando para o seu povo está se cumprindo. Né? Eu estou sendo criticada, estou sendo zombada, mas naquele dia, não só eu, todo o povo de Deus, naquele dia eles vão procurar a gente.
Eles vão procurar esses vídeos e não vai ter acesso mais. Então está acontecendo o que aconteceu na época de Ló. Os próprios genros, ou seja, as pessoas mais íntimas, pessoas que já faziam quase parte da família, zombando. Nossa, eu também passo por isso. Desde que eu fui desperta para a volta de Jesus, até mesmo a minha, não vou falar aqui, mas pessoas realmente que eu posso dizer bem próximas, bem meu sangue mais que próximo que vocês possam imaginar, me zoaram, né? Foram lá no Facebook, zombar da minha fé, zombar dos meus avisos. Então a palavra de Deus está cumprindo, só não vê quem é muito cego. Vários irmãos estão postando seus sonhos há anos, há tempos, e agora eles estão vindo também dizer, meu sonho se cumpriu. Esse irmão aqui mesmo que eu acompanho, eu vi o vídeo dele, ele postou em janeiro de 2020, um sonho a qual ele falava que as pessoas estavam desesperadas, buscando estoque de alimento. E ele postou agora no dia 2 de abril, olha, o meu sonho de janeiro está se cumprindo. Porque eu estou vendo as pessoas indo para os mercados, correr atrás de alimento, até mesmo papel higiênico. Então meu sonho está se cumprindo. Nós estamos vivendo o que os sonhos estão falando. Aliás, não é só os sonhos que estão falando. A Bíblia diz assim, que nada fique oculto, tudo tem que ser revelado. Só que o maligno, ele revela de forma disfarçada, através dos sonhos, através dos filmes, através das séries. Por exemplo, aqui no Deixa eu... Minha internet está muito lenta. Aqui no trailer do filme Contágio, de 8 anos atrás, esse trailer, tá? 8 anos atrás. O trailer fala, amados, o filme, no caso, fala sobre um vírus sendo implementado na face da Terra. Interessante que esse vírus, ele começa ali, num país asiático. Aí uma americana vai nesse lugar, pega, morre, né? E ali eles começam a falar como é que ele se propaga, como é que o vírus propagou. As pessoas lá, uma tocando nas outras, tocando nos talheres, né? Aí a esposa do homem do filme morre e eles começam a explicar. Olha aqui que interessante que eles falaram. Num dia, 34 mortos, no outro não sei quantos. Subiu muito rápido, sem explicação. Esse é um dos filmes que fala que essas coisas aconteceriam, tá? E nesse filme deixa bem claro que é uma arma biológica, foi fabricada pelo homem. Aí essa mulher teve contato lá na China, não sei se é China, no país asiático, tá aqui ela, no salão de jogos. Depois dela passou para mais 4, aí eles fazem a progressão, né, do vírus, da contaminação. E eles chegam aqui no filme a falar que depois de tantos dias, 3 meses, seria 1 milhão de mortos. 1 milhão de mortos. Pois já saiu recentemente um vídeo que fala que 2 milhões de mortos, de contaminados, de casos positivos do coronavírus foram confirmados no mundo inteiro. Isso em poucos meses. Então o filme não fala coronavírus, é claro, mas está se cumprindo. Aqui, ó, em 3 meses haverá 1 milhão de casos. E agora, na vida real, já na notícia, se fala em 3 meses, nesse tempo da propagação do vírus, aconteceu já 2 milhões de casos confirmados. Né? Aí as pessoas estão como no meu sonho de hoje, fingindo que nada está acontecendo. E os sinais que Deus está mandando só estão aumentando e ainda assim elas estão esperando que tudo volte ao normal. Aqui, ó, deixa eu ver se eu acho aqui. A OMS está dizendo que a quarentena deve continuar, mas aqui onde eu moro, por exemplo, já estão dizendo que não vai continuar, né? Que a partir de semana que vem, quarta-feira, o comércio já vai abrir. Então, as informações são desencontradas. Você não pode se garantir no que você vê, nas informações que a mídia nos coloca aí,
Porque elas estão desencontradas. Uns estão dizendo que a quarentena vai até maio. Outros estão dizendo que a quarentena agora vai ceder. Aqui, 2 milhões de casos confirmados do coronavírus no mundo. Aí o trailer do Contágio, vocês podem achar aí, no YouTube, Contágio, trailer 1 legendado HD. De 8 anos atrás, já anunciava isso, disfarçadamente. Até aqui nos comentários o povo está dizendo: quem mais veio aqui por causa do coronavírus? Ou seja, quem mais percebeu que isso está acontecendo agora? Aí tem gente aqui botando um risinho, né? Chegou aqui no Brasil, hein? Chegou no Brasil, hein? Chegou, gente. Aqui, esse filme é tão falso. As pessoas nem estão comprando toneladas de papel higiênico. Olha aí o papel higiênico. Elas podem até não ter comprado toneladas, mas que elas correram lá nos Estados Unidos para comprar papel higiênico, compraram. Até fizeram uma zoação aí, né? Dizendo a nova moeda mundial vai ser o papel higiênico, porque todo mundo correu em mercado para comprar não só alimento, mas também muito papel higiênico. Bom, enfim, depois vocês tiverem interesse, entra aí no YouTube e pesquisa que vocês vão achar esse trailer de 8 anos atrás. Por quê? Porque nada que acontece aqui na Terra não é avisado antes. Deus avisa pelos sonhos, pelas visões. Inclusive eu acompanho uma irmã americana que ela teve um sonho que deixava claro que 2 cientistas chineses comprados, vendidos, levariam o vírus até a China. O vírus não foi fabricado na China, mas ele foi levado até a China por interesses ocultos. E esses 2 cientistas, médicos lá, cientistas, acabaram soltando isso lá. Essa irmã recebeu que o culpado por vários assassinatos, no sonho que ela teve, mostravam pessoas morrendo, e o culpado por aquelas mortes era um homem e uma mulher chinesa. Essas pessoas levaram o vírus até a China. E aí agora, recentemente, eu vejo uma nota a qual o governo dos Estados Unidos está fazendo uma investigação se foi realmente um laboratório da China que começou a levar esse contágio. E no sonho da irmã, quando ela viu que o sonho dela se cumpriu, aparentemente tinha se cumprido, ela colocou uma nota que mostrava que 2 cientistas, médicos cientistas chineses, estavam sendo investigados. E adivinha só, era um homem e uma mulher. Então isso eu tô vendo. Por quê? Porque eu conheço a informação, porque eu tô sendo avisada por Deus, porque eu acompanho os irmãos que estão sendo avisados por Deus. Isso para nós não é surpresa nenhuma. Mas as pessoas vão continuar como? Na zombaria. Como no tempo de Noé, como no tempo de Ló, como zombaram de Jesus, como zombaram de João Batista, e acabaram cortando a cabeça dele, quando ele avisava que o juízo estava chegando, que o reino de Deus chegava. Aí agora, são 2 milhões de casos de coronavírus no mundo. Ou seja, a proporção referente ao filme Contágio é até maior, porque a perspectiva do contágio era 1 milhão em 3 meses, Então essas coisas estão acontecendo e as pessoas estão fingindo que vai tudo voltar ao normal, que nada está acontecendo. Deus aumentou os sinais. No meu sonho era dito isso. Eu aumentei os sinais. Primeiro eu deixei cair um peixinho pequeno, um tubarão. Depois eu deixei cair um grandão. Eu estou aumentando os sinais. E as pessoas continuam o quê? Confiantes que nada está acontecendo e que o mundo vai entrar dentro de uma normalidade. É a luz do fim do túnel, Também já falei sobre isso. E hoje mesmo, aqui na Euronews, saiu uma nota a qual diz: a Europa está confiante no regresso de uma normalidade. Aqui no Brasil também estão confiantes que a quarentena vai passar. Já estão anunciando aqui que o comércio vai abrir na quarta-feira em diante. A OMS está dizendo que não pode, que é melhor não afrouxar o cinto. Então são informações desencontradas e a população está à mercê dessa quarentena. Vai ficar esperando para ver o que vai acontecer, Em vez de tomar uma postura que todos deveriam tomar. Olha, independente do que acontecer, eu vou procurar Deus. Eu vou consertar minha vida com Deus.
eu vou me humilhar, vou me arrepender, vou buscar Jesus, vou confessar Jesus, Ele vai ser o meu Senhor e Salvador. Eu vou acreditar na Bíblia, nas profecias bíblicas, vou me apegar com Deus. Em vez das pessoas estarem fazendo isso, as pessoas estão dentro de casa ainda cometendo pecados abomináveis. O índice de violência doméstica aumentou. O índice de desemprego mundial também aumentou. Recentemente eu tive um sonho a qual eu ouvia, somente sendo falado, o sistema de governo mundial está caindo. Está caindo. Tudo está mudando. Agora não vai cair só um peixinho pequeno não do céu, vai cair é peixão. Aí eu pedi a palavra ao Senhor, Ele me deu 2 textos que justamente falam sobre isso, sobre a chegada do juízo dele. O primeiro está em Isaías, capítulo 15, que fala assim no verso 1, a sentença contra Moabe, certamente numa só noite ela será assolada, será destruída. Certamente numa só noite. Ou seja, Deus não precisa de muito tempo para vir acabar com o mundo, não. Num só momento, Ele bota abaixo tudo que o homem acredita. Tudo que o homem se garante, confia. E também recebi o livro de Jeremias, capítulo 51, que diz o poder e a queda da Babilônia, vai cair. A Babilônia religiosa, que eu expliquei para vocês o que significa a Babilônia. Lá do Apocalipse 17. São todas as religiões do mundo com suas enganações, tirando a glória que é devida somente a Deus. Todas. Inclusive a cristã, porque hoje está em apostasia, evangélicos, a católica. Todas as religiões do mundo tiram a glória do Criador. Então elas são um sistema babilônico, que querem empurrar um alimento contaminado aos servos de Deus. Mas os servos de Deus que buscam somente a Deus, primeiramente a Deus, amam a Deus, adoram a Deus, se convertem a Deus, a Jesus Cristo, eles não comem desse alimento contaminado, como Sadraque, Mesaque, Abidnego e Daniel não comeram do alimento contaminado da Babilônia. Alimento significa isso, pão, palavra. Em João 17, Jesus fala, santifica-os na tua palavra, Senhor. É a palavra que nos santifica. Você tem fome da palavra? Você lê a Bíblia todo dia? Você vai aprender de Deus. Como diz a palavra, examinar as escrituras porque ela testifica de mim. Agora, se você só quer comer mastigado da boca dos outros, aí você vai comer comida contaminada, cheia de bactéria. Um pouco só de fermento, leveda toda a massa. É isso que aconteceu com a igreja, não só brasileira. Está levedada, comeu fermento. Entende? Está no pecado. Deixou de ser o sal e a luz desse mundo, por isso vai ser pisada na grande tribulação. Então aqui, em Isaías, a gente vê que em um só momento Deus muda tudo. Em Jeremias 51, Deus anuncia a queda da Babilônia. Diz assim, assim diz o Senhor, eis que levantarei, eu quem? Deus, um vento destruidor contra a Babilônia e contra os que habitam no coração dos que se levantaram contra mim, ou seja, os ímpios. Aqueles que se tornam amigo do mundo, inimigo de Deus se tornam. Entendeu? Então Deus vai destruir seus inimigos e vai levantar padejadores contra a Babilônia, que a padejarão e despojarão a sua terra, porque virão contra ela em redor num só dia, no dia da calamidade. Isso está também em Apocalipse, capítulo 17, que fala que a Babilônia vai cair, aquela que ofereceu o vinho da sua prostituição, embriagou o mundo inteiro. As religiões vão cair. Jesus Cristo não é religião. Os vendilhões do templo, da era moderna, querem te empurrar que Jesus Cristo, para você servir a Jesus Cristo, você tem que estar na igreja deles. Você tem que fazer parte da panelinha deles. Você tem que ter um pastor de carne para ser o teu guia, né? Sua cobertura espiritual. Pois a Babilônia religiosa vai cair. Tudo isso vai cair por terra. As nações terão que ir a Jesus, adorá-lo, somente a Ele. O flecheiro arme o seu arco contra aquele que arma o seu arco, contra aquele que presume da sua couraça e que não perdoeis a seus jovens, destruir a todo o seu exército. Ou seja, vai perecer grande. Os velhos, os guias, os líderes da igreja apostatada. Vai perecer também os novos convertidos que se deixaram guiar pelo engano desses líderes. Jovens da fé. Vai perecer todos. Todos que não entenderem que somente Jesus Cristo e nele há salvação, né? Somente em Jesus Cristo há salvação. Estão aí querendo ter pessoas
no lugar de Jesus, que é o único mediador, vão perecer. E os seus mortos cairão da terra dos caldeus atravessados pelas ruas, né? Porque Israel e Judá não foram abandonados pelo seu Deus, pelo seu Senhor, né? O povo de Deus. Israel e Judá representam o povo de Deus. A igreja gentílica, que hoje existe, e também os novos convertidos lá da terra de Israel. Isso são todos os remanescentes da face da terra que vão buscar tão somente ao teu Deus. E Deus trazendo juízo, ele diz ainda que a sua terra esteja cheia de culpas perante o Senhor, Santo de Israel. A terra, o mundo, está todo contaminado. Existe pecado para tudo quanto é lado. Mas Deus tem os seus remanescentes. E ele está livrando o seu povo, mas também está decretando que o juízo vem à terra agora. Eu creio, amados, que é questão de tempo, muito pouco tempo, para a gente ver o que Joel anunciava. O chão da terra tremer, os poderes do céu serem abalados, como diz a palavra. O sol não dando a cor, a lua se tornando em sangue, escurecendo. O terremoto do sexto selo. E Jesus vindo buscar seu povo. Porque a igreja de Laodiceia até está percebendo que Jesus está voltando, mas não tem tempo mais para ter azeite. Perdeu tempo. Inclusive, a irmã Raquel, sonhou recentemente com isso. Que ela chegava na igreja e o pastor dizia, tristemente, né? Ele estava com um ar triste, que não ia poder atender ela porque ia acontecer agora um casamento. A igreja estava fechada. É justamente o que estamos vivendo agora. Os pastores estão tristes, né? Porque as igrejas estão fechadas, né? Falaram aí, né, do jejum de Bolsonaro, para ver se Deus mudava a sentença do Brasil, do juízo, que não só o Brasil está sofrendo. E o que aconteceu? Os cabeças da igreja evangélica brasileira levantaram o jejum. E o que aconteceu após o jejum deles? O índice de mortandade aqui no Brasil só aumentou. Deus não aceita jejum de hipócritas, de fariseus. A Bíblia fala que o jejum que Deus aceita é um jejum verdadeiro, sabe? Sendo do propósito, da vontade de Deus, a tua oração ele vai atender, mas se não, pode orar, pode jejuar à vontade, não vai acontecer nada. A gente tem que rasgar os nossos corações, se quebrantar na presença do Senhor, não é fazer sacrifício, não. A Bíblia fala, eu não quero sacrifícios, eu quero obediência. O que adianta fazer jejum se eles não obedecem à palavra de Deus? Aí agora eles estão percebendo que a coisa está ficando feia, estão querendo apelar. Não adiantou de nada o jejum deles. Só piorou. Por quê? Porque Deus também avisou os seus servos. Eu tive recentemente um sonho que falava disso. Desembainhei a minha espada, diz o Senhor, e não a deterei mais. O juízo veio e pronto, vai só aumentar. Então a irmã Raquel estava relatando o seu sonho, a qual ela chegava numa igreja, a igreja estava fechada porque ia ter um casamento. O pastor falou que não ia poder atender, não. E é o que está acontecendo agora. As igrejas estão fechadas. Porque é o casamento, é a hora do casamento de Jesus Cristo com a sua noiva, com a sua igreja preparada, ataviada. E aí, chegava uma noiva nessa igreja. Só que ela estava mal vestida, ela estava com um vestido de 2 cores. E aí a irmãzinha perguntava, essa aí é a noiva? Aí eles, tristemente, né, tinham que admitir, não é essa aí ainda não. Ou seja, a igreja não preparou a noiva de Cristo como deveria. Vestiu a ela com uma veste impura, não é totalmente branca. Eles já estão percebendo, mas não dá tempo mais. Quem preparou a noiva de Cristo Jesus? Quem deu vestes de linho fino, puro, resplandecente? Foi o próprio Espírito Santo de Deus. É Ele que convence o homem do pecado, do juízo e da verdade. Não está na mão de nenhum homem, nenhum ser humano convencer a ninguém. A Bíblia mesmo fala, por mais que a gente fale, não é no muito falar que a gente convence. A pessoa tem que querer ser convencida, a pessoa tem que querer buscar a Deus, a pessoa tem que se preparar, tem que ler a Bíblia para saber como se preparar, como estar em santidade. A pessoa tem que conhecer e prosseguir em conhecer a Deus, como diz a palavra. Tem que querer comer o maná de todo dia, o pão que desce do céu, que é Jesus Cristo, que é a palavra, o verbo que se fez carne. As pessoas não querem, as pessoas querem fingir que querem. E a Deus ninguém engana. Então é isso. Deus me mostrou esse sonho hoje, que agora vai vir coisas maiores.
Agora não vai descer do céu só um peixinho, não. Vai descer logo um peixão. E o céu está fechando, viu? Nós estamos vivendo um momento de calmaria antes da tempestade. Bem anunciou Donald Trump. Nós estamos vivendo um tempo de calmaria, a qual Noé e sua família já estavam dentro da arca. E os moradores daquela terra não perceberam nada. Não viram o sinal da retirada de Deus do seu povo. E o dilúvio veio e levou a todos. Até aqui. Que seja para a honra e glória do Senhor Deus Altíssimo. Não idolatrem o homem, não confiem, não depositem suas esperanças nesse mundo mais em governante nenhum. Porque está tudo já entregue na mão do Anticristo. A única coisa que falta, para que tudo seja visto aos olhos de todos, arrebatamento. E está chegando. Glórias a Deus, aleluia. Até a próxima, se Deus assim o quiser e o permitir.